Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com os amigos. Nos acompanhe no Instagram Viver de Renda Canal. Estávamos falando sobre informações. Informações é muito importante, a gente está atento a essa questão. Muitas informações são vamos dizer assim, externadas todos os dias na mídia financeira, nas redes sociais, na internet como um todo. Muitas vezes especialistas lhe dirão algo e farão exatamente o oposto. Foi assim que encerramos o vídeo anterior. Eles estarão falando alguma coisa e fazendo exatamente o oposto. É importante ter senso crítico. Se nós não tivermos senso crítico para lidar com as informações, nós não vamos conseguir, vamos dizer assim, discernir o joio do trigo. Não vamos conseguir perceber o que de fato é importante, o que de fato faz diferença. Então nós temos que ter muita atenção no lidar com essas informações. O que é que a gente poderia aqui ainda afirmar? Muitas vezes o que faz o preço de uma ação subir ou descer não tem nada a ver com a realidade daquela empresa que nós escolhemos para investir. Muitas vezes se trata apenas de ruído, apenas de barulho. E muitas vezes esse ruído e esse barulho é provocado por alguém. Precisamos entender isso de uma vez por todas. Como é que nós podemos classificar as informações? Vamos lá. Vamos refletir sobre isso. Existem fatos e existem opiniões. Fatos versus opiniões. A chave para a inteligência financeira é saber a diferença entre o que é fato e o que é opinião. Então você não pode deixar de olhar o que é produzido diariamente de informação. Esse não é o caminho, definitivamente não é o caminho. Eu preciso ler, eu preciso ver, eu preciso escutar, mas eu preciso discernir. É isso que eu preciso fazer. Eu preciso ter visão crítica para separar o que é fato, concreto, efetivo, objetivo, comprovável, do que é opinião. Opinião, você tem a sua, eu tenho a minha, ele tem a dele, ela tem a dela. Todo mundo tem direito a ter a sua opinião. Mas isso não significa dizer que a opinião de A, B, C, D, E representam os fatos. Percebeu isso? Isso é muito importante, gente, de entender. Fatos e opiniões são coisas que podem ser distintas, podem ser diferentes. Estejam atentos às ações arriscadas. Na guerra, se você não verifica a informação, se você não checa a informação e age de olhos vendados, corre o risco de morrer. Na guerra, se você não verifica, se você não checa a informação e age de olhos vendados, corre o risco de morrer. O investidor inteligente, ele sabe a diferença entre fatos e opiniões. Perceberam isso? Muito importante o que estamos falando aqui. Tome nota. É algo que poderá mudar a sua vida se você entender. Esteja de olho e observe as tendências. Uma tendência se desenvolve quando o investidor obtém uma informação de um conjunto de fatos e então forma uma opinião. A informação é simplesmente informação. Inteligência é a habilidade de pegar uma informação e traduzi-la e dar significado a ela. Inteligência é pegar uma informação e dar significado a ela.
Em vez de diversificar, de sair atirando para todos os lados, escolha focar em poucos e bons ativos. Escolha focar em poucos e bons ativos. E aí, busque identificar tendências e investir nelas. Busque identificar tendências e investir nelas. Vamos falar sobre isso depois, mas isso é muito especial. Dado que eu percebo o que é uma tendência, dado que eu entendo o que é uma tendência, e a partir do momento que eu sei que essa tendência pode reverter-se, ou seja, mudar de direção, eu não posso investir cegamente no longo prazo. O longo prazo, sim, é uma perspectiva inteligente, mas eu não posso usar essa perspectiva inteligente cegamente. Entenderam isso? O longo prazo é uma perspectiva inteligente de investimento, mas eu não posso fazer isso cegamente, porque eu estarei atento às tendências e as tendências podem se reverter. Eu estou atento a tendências, mas tendências podem se reverter. Veja de novo, estamos na era do conhecimento. Nesta era do conhecimento, os dados são o novo petróleo. É aquilo que podemos extrair e transformar em riqueza. Os dados, pura e simplesmente, pouco representam. É preciso transformar dados em informações úteis e inteligentes. É preciso transformar dados em informações úteis e inteligentes. E assim, nós podemos tentar identificar tendências, né? Vamos imaginar, por exemplo, tendências na área de commodities, tendências na área de petróleo. Mesmo com a urgência de encontrar fontes alternativas, o petróleo continuará sendo a principal fonte de energia pelos próximos anos. Isso é uma tendência. Eu tenho aí duas tendências que eu preciso acompanhar. Uma, a tendência de se buscar energias alternativas. A tendência, por exemplo, da eletrificação dos carros. Ok? Isso é importante entender que o mundo está caminhando nessa direção. Por outro lado, eu preciso ter a clareza de que essa mudança não ocorre da noite para o dia. E que desta forma, o petróleo continua sendo a principal fonte de energia pelos próximos e muitos anos. Percebam isso, porque isso faz muita diferença na sua tomada de decisão. Por exemplo, se você quiser investir no setor de energia, se você quiser investir no setor de petróleo. Isso é interessante de refletir, interessante de pensar, interessante para pautar as nossas estratégias e as nossas decisões. Então, se eu olho, por exemplo, e percebo que o mundo está num ciclo de alta de commodities e que o petróleo é uma dessas commodities e que eu enxergo que nos próximos anos essas commodities estarão em alta, eu posso tomar a decisão de estar investido numa empresa de petróleo, mesmo sabendo que no futuro, que eu não sei precificar que tempo é este, essas empresas não existam mais. Mas aí você tira o proveito do momento. Você usa o momento a seu favor. Você entende a tendência, mas usa o momento a seu favor. Imagine o mercado imobiliário. E você identifica que a tendência é aumentar o número de pessoas que procuram por imóveis de aluguel. As pessoas entendem que precisam estar mudando, buscando imóveis diferentes, imóveis mais próximos do trabalho, e que elas entendem que ao invés de comprar imóveis, elas precisam alugar imóveis porque elas precisam ter mobilidade. Você identifica isso como uma tendência. Isso se converte em uma estratégia de investimento. Você entende que isso é uma oportunidade
Então, veja, o que estamos aqui tentando chamar a atenção da importância de identificar tendências, de identificar oportunidades, de entender para onde o mundo está caminhando, mas ao mesmo tempo de entender que este caminhar demanda tempo, não é da noite para o dia, e eu posso tomar decisões com base nisso, com base nessa realidade. Eu posso fazer escolhas com base neste contexto. Perceberam isso? Se gostou do vídeo, deixa o like, compartilhe com os amigos, fique com Deus e até a próxima. Tchau!